para esses nossos irmãos do ADCast que nos acompanham aqui? Bom, eu sou um pecador salvo pela graça de Jesus Cristo. No meu passado, eu me envolvi com a criminalidade no estado de São Paulo. No ano de 2005 aconteceu a minha prisão. Fiquei alguns anos dentro do sistema penitenciário e a família da minha esposa é uma família cristã. Eu namorava a Luciene, ela acabou se afastando da igreja, ia no culto ao domingo, mas já afastada de Deus, né? Frequentava a igreja, mas afastada de Deus. E a minha sogra, dirigente de ciclo de oração, sempre orando pela minha vida e pela filha dela, e dentro do sistema penitenciário eu tive um encontro com Jesus Cristo. De uma forma bem sucinta, eu fui convidado para ir num culto. Depois de algum tempo, eu fazia parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, e eu fui convidado para ir para este culto. Quem me convidou neste dia, num domingo, no dia de visita, foi um integrante da facção pro vulgo Baianinho. Hoje ele serve a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Ele me convidou. A minha esposa, naquele tempo nós não éramos casados, ela me visitava, me acompanhou, até porque na data da minha prisão, ela naquele dia, naquele domingo, ela foi no culto, pediu uma palavra a Deus. Ela comentou com a mãe dela o que tinha acontecido comigo, foi um choque para a família. E naquele culto, Deus usou o pastor Wagner Pontes, um pastor dirigente de congregação em Campinas, e na mensagem ele pregando, ele disse que, olha, esse deserto que você vai entrar, ele pode durar 10 anos. Eu, Senhor, entrarei contigo. A minha esposa entendeu que era Deus falando com ela, e o deserto, ele durou esses 10 anos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal, e hoje vamos falar a respeito do testemunho impactante do ex-integrante de facção, o pastor Juliano Fraga. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E queria louvar a Deus os 147 inscritos no nosso canal. Que Deus venha abençoar você e a sua família. E vamos ajudar a crescer esse canal. E também gostaria de deixar aqui meus créditos ao canal ADCast. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Eu, Senhor, entrarei contigo. A minha esposa entendeu que era Deus falando com ela, e o deserto, ele durou esses 10 anos. E sempre ela me convidando para ir para o culto. Eu fiquei 10 anos. 10 anos preso. E em algum tempo, dentro do presídio, eu fui nesse culto. E aí, Deus falou comigo lá dentro. Deus usou uma irmã. Essa irmã, ela foi visitar um parente, um preso. Acredito que era irmão. E Deus usou. Ela veio na minha direção, assim diz o Senhor. E Deus falou comigo que iria ser numa madrugada e que era Deus. Na verdade, Deus me chamou aquele dia. Passado algum tempo, eu dentro da cela, eu acordei em lágrimas, chorando. Eu tive uma visão muito forte. E aí, em lágrimas, chorando desesperadamente. E aí, naquele lugar, você não vai ver um homem chorando, né? Pelo menos em público, não. Se chora escondido. E eu senti saudade do Juliano, né? Eu tinha um vulgo. Naquela madrugada eu senti que era Deus. E, bom, eu voltei a dormir. Tive a visão novamente. E acordei novamente na madrugada em lágrimas. A minha sogra tinha me enviado uma Bíblia. E eu abri para ler. O texto é para Israel. E aí é interessante, né? Porque hoje, se alguém dissesse assim, abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo, não, né? Não é assim. Mas naquela madrugada eu procurei ler um texto, alguma coisa. E o texto era Isaías 41:9. É um texto direcionado à nação de Israel. E Deus falou comigo ali: Tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei entre os teus mais excelentes e te disse, tu és meu. E em lágrimas eu peguei uma caneta, risquei ali e ouvi no meu ouvido:
vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. E entendi que era Deus me chamando e não tinha mais volta, né? E aí eu lembro que eu sentei, era um banquinho de madeira, e desceu um rapaz negro, alto. Povo de Deus, esse testemunho é impactante do pastor Juliano Fraga. Pensa num homem que prega a palavra. Um homem que conhece muito de Bíblia. E o testemunho dele é muito impactante. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Ele morava com a gente na cela. Ele dormia numa cama de concreto, né? Que era a terceira cama. Ele desceu, ele foi para o banheiro. Quando ele voltou, ele bateu na minha perna e falou: olha, a coisa mais bonita que você vai fazer. E eu achei estranho, eu perguntei: vou fazer o quê? Ele falou: não, fique tranquilo, eu sou afastado, eu sei o que está acontecendo aí com você. Talvez ele estava olhando lá de cima, né? E naquele dia a cela abriu para o banho de sol. Eu coloquei uma calça caque, né? Calça que os presos usavam. Eu sempre usava bermuda, né? Eu já descia gritando no pavilhão, futebol, gostava de jogar bola. E eu desci em silêncio, com camiseta branca por dentro, como os presos cristãos, presos fisicamente, né? Libertos no espírito. Como eles andavam, né? Dentro do presídio. O preso dentro do presídio, ele não andava de bermuda, ele andava calça, camiseta por dentro. Eu desci com aquela Bíblia debaixo do braço, segundo andar da penitenciária de Casa Branca. E eu ouvi algumas pessoas dizendo: ficou louco. Algumas pessoas ficam em choque olhando uma cena estranha. Eu com uma Bíblia debaixo do braço, que era integrante de uma facção. Eu lembro que eu fui para a cela aberta, numa cela de setor. O setor é que cuida servir o café, alimentação, faxina, onde ficam alguns presos mais conceituados no âmbito do crime. E eu lembro que o baianinho estava lá. E aí o baianinho me viu chorando. Eu já entrei descontroladamente chorando. E ele disse: eu sei o que é. Eu não posso dizer, mas pode falar. Eu não conseguia falar. Eu lembro que eu consegui expressar que depois que aquela irmã falou comigo, minha vida não foi mais a mesma. E não foi mesmo. E o integrante da facção, ele entrou, que era a disciplina do prédio. Eu conto esse testemunho, tem um vídeo. E aí ele perguntou o que estava acontecendo. Inclusive ele quando perguntou, ele tentou arrumar uma solução para qualquer coisa. Está acontecendo alguma coisa? Nós vamos te ajudar. Eu falei: não dá. Eu estou entregando minha vida a Jesus. E eu lembro que ele tomou um choque, mas a reação dele foi algo que eu carreguei comigo. Ele bateu no peito e disse: tranquilo, se Deus me chamar, eu vou também. E é isso mesmo? Eu sabia que aquilo não tinha mais volta, porque dentro da facção, você entregar o estatuto, uma coisa é você ser excluído e servir a Deus, outra coisa é você entregar o estatuto e servir a Deus. Inclusive tem algumas pessoas que têm uma ideia de que não pode. Eu não tive isso, não passou isso na minha cabeça. Eu posso ou não posso entregar. Quem me chamou foi Deus, e Deus tudo pode. E aí, glória a Deus. Esse integrante, que era o polaco, era, porque eu vou explicar o que aconteceu depois. Ninguém sabe quase disso, né? Porque no testemunho eu conto até aí, mas tem uma vida depois do polaco posterior à penitenciária. E aí ele chamou os integrantes da facção na cela ao lado, me chamaram lá e chamaram pelo vulgo: ele tem algo a dizer. E aí uns 26 a 27 integrantes da facção. E aí eu falei para eles: estou entregando minha vida para Jesus. Eu lembro que alguns, os olhos encheram de lágrimas assim, porque tem parentes evangélicos, desviados, afastados, talvez já foram batizados nas águas, cantaram, quem sabe, na igreja. A maioria dos presos dentro do sistema penitenciário conhece a palavra de Deus, tem parentes evangélicos, a maioria afastado do caminho do Senhor. Bom, e aí entreguei minha vida para Jesus. Aí os integrantes da facção pediram para chamar o pastor da igreja. O pastor da igreja entrou e eles disseram: agora ele é ovelha, cuide dele lá. Nesse momento tem toda a burocracia, né?
eles entraram em contato com os disciplinas, o sistema, tem todas essas coisas que não cabe aqui. É uma diretoria. Os Não líderes. Sim. Enfim. E aí eles pediram para falar comigo. E perguntaram se era isso mesmo. Eu lembro que tinha meus padrinhos também ouvindo na linha, né? A expressão que usam, né? Todos na linha ali, ouvindo. E eu falei, tô entregando minha vida para Jesus. Perguntaram novamente, é isso mesmo? Tem certeza? Sim, tenho certeza. E segue sua vida com Jesus. E aí, naquele mesmo dia eu pedi para entrar em contato com a minha esposa. Eu lembro que minha esposa, não foi ela que atendeu, foi a mãe dela. E eu disse que estava entregando minha vida para Jesus, que eu aceitei a Cristo. A minha sogra começou a chorar, falar em línguas estranhas. A minha esposa pegou o telefone, você está mentindo para minha mãe. Eu falei, não estou mentindo não, estou falando a verdade. Eu posso contar para todo mundo? Pode contar para todo mundo. E depois eu liguei para o meu pai. Eu fui muito forte, porque meu pai, ele disse, você não está mentindo para mim não, né, filho? Eu falei, não, estou falando a verdade. E ele falou, domingo eu estou aí. E aí no outro domingo ele foi com a minha esposa, que era a minha namorada na época, e já ajeitamos todas as coisas para casar, porque aí eu comecei pro culto e lá é muito rígido as coisas de Deus, assim, porque eu não tinha oportunidade para falar de Jesus. Eu já me converti e queria falar de Jesus, e eles não davam oportunidades para quem era amaziado, ou seja, quem não era casado, tal. E aí, só que eles não me falavam isso. E aí eu perguntei, eles falaram, olha, você precisa casar, e enfim. E aí eu conversei com meu pai. Meu pai fez todo o trâmite necessário. Eu lembro que o oficial de justiça foi lá, levou um papel, e quando o oficial de justiça ele chama um reeducando, né, um preso, para trazer algum BO. E todo mundo tinha medo quando alguém chamava, né? E eu fui chamado pelo oficial de justiça, mas eu já imaginava que era o casamento. Mas aí eu perguntei, é algum processo? Eu falei, depende de como você enxerga. Pra mim é. Falei, não, mas pra mim é bênção, é casamento. E aí eu assinei o papel e eu me casei com a Luciene em 2008. E aí foi o ano da minha conversão, 2008. A partir de então eu comecei a ler Bíblia muito, muito, muito. Eu lembro que eu fiz cursos teológicos e pela misericórdia de Deus, Deus começou a me usar. E aí, alguns anos depois eu saí. E saí para servir a Deus. Que exato ano, senhor? Eu saí em 2015. 2015. 10 anos se passaram. Foram 7 anos lendo Bíblia, fazendo a obra de Deus. Eu lembro que em um determinado lugar, uma penitenciária do estado de São Paulo, tinha uma cela da igreja com 20 e poucos irmãos da igreja. Quando eu saí de lá, nós deixamos mais de 90 crentes fazendo a obra evangelística. Pedimos apoio para a Assembleia de Deus. Era interesse até do inimigo tirar o seu de lá. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós colocamos lá. O pessoal da capelania nos ajudou muito. Tínhamos ceia, revista de escola bíblica dominical. Uma obra mesmo com excelência, com obreiros e com umas dificuldades um pouco diferentes das dificuldades aqui, né? Mas lá Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu creio que ainda Jesus faz isso. Glória a Deus. Jesus curava. Lá não tinha disputa, né? Hoje aqui vaidade, tem, né? Hoje tem vaidade de pregadores, né? Disputa de pregadores, algumas brigas por posição. Lá não tem isso, né? Lá todo mundo se veste igual. Quem come, muito é perdoado, muito é mais grato. perdoado, ama mais.